Continuando agora, uma situação ganhadora. Mas se o Criador fez um mundo para otorgar sua abundância aos seres criados, então por que está errado querer tudo para si? Por que é visto como mal ou egoísmo? Por que era necessário criar um mundo tão imperfeito e uma criação tão corrupta que devem ser corrigidos? A Cabala explica que o Criador recebe prazer ao dar prazer aos seres que criou. Nós, se nós deleitamos pelo fato que nossa recepção agrada ao Criador, então as nossas qualidades e desejos coincidem com as do Criador. Dessa maneira, todos pensam no próximo, não em si mesmo ou em si mesmas, e todos recebem prazer da mesma forma. Agora eu vou ler uma nota que tem aqui. Kabbalah distingue o desejo pelo Criador de todos os outros desejos. Desejo pelos prazeres deste mundo são chamados de o coração do homem, enquanto que o desejo pelo Criador é chamado do ponto do coração, que é duas coisas diferentes. Quando o sexo, poder e conhecimento não bastam, quando desejos de prazeres mundanos, comida, sexo, família, riqueza, poder e conhecimento falham em manter sua promessa de felicidade duradoura, o ponto no coração começa a se desenvolver e um desejo de algo superior aparecendo quando todos os desejos mundanos se exauriram. O ponto no coração. O ponto no coração, o desejo pela luz. O Criador é despertado dentro dos desejos egoístas, que uma pessoa não pode preencher. Confrontados com a impossibilidade de satisfazer o desejo pelo Criador através de meios mundanos, a pessoa chega ao estado final da evolução da vontade de receber. Quando isso acontece, a pessoa sente muitas vezes a escuridão dentro de si. Mas isso não é porque ele ou ela tenha piorado. Ao contrário, é porque essa pessoa tornou-se mais corrigida, atraiu mais luz em novos lugares de sua alma. Mas como esses lugares ainda não foram corrigidos, eles dão o sentimento de escuridão. Quando aparecem trevas, é um sinal claro de que você fez progresso e que a luz certamente virá a seguir. Na introdução ao estudo das 10 Sefirot de Baha'u'lláh, escreve que é como se o Criador aparecesse para uma pessoa saindo de uma fenda na parede e oferecesse esperança de uma paz futura. Em Kabbalah, isto é chamado de colocar a mão na boa sorte. Analisando o porquê. O verdadeiro trabalho começa quando o ponto no coração se abre, olha. Na Kabbalah, o ponto focal é a intenção. Então, a intenção. O desejo, esse aqui é lindo, o ponto focal é a intenção. O desejo cria os nossos pensamentos, mas a intenção lhes dá um sentido. Isto porque, sua vez, cria as nossas ações e, finalmente, toda a nossa realidade. Com o estudo da Kabbalah, você pode se conectar em desenvolver intenções que afetam a realidade de maneira tal que acabam por elevar você ao mundo superior ao Criador. Na ciência da Kabbalah, o pensamento é a intenção. Então, o pensamento é a intenção, pois é o seu progenitor. Na vida normal, pensamentos são as considerações feitas pelos desejos de receber. O desejo de receber por si só não é ruim. Foi assim que você e eu fomos criados, e quando usado corretamente, é benéfico para nós e para o Criador. A intenção na qual usamos nosso desejo é onde devemos focar nossa atenção.
Em outras palavras, devemos estar cientes do porquê fazemos o que fazemos, que proveito queremos tirar disso e a quem queremos agradar ou receber prazer. Nossa, aqui também é lindo. Ó. São perguntas a ser feitas para nós mesmos, né? A nós ou ao Criador. Essa intenção criará um plano de trabalho, um pensamento, e os pensamentos determinarão toda a realidade. Então, a única parte que deve ser corrigida na realidade são a intenção. É por isso que os cabalistas dizem que não importa o que você faz, mas sim o que você quer alcançar através do que faz. Desenvolveremos este assunto a seguir, acoplando com o Criador. O objetivo do Criador, desde o início, era tornar o desejo completo. Entretanto, isso acontece somente quando o seu objetivo, por livre vontade, se assemelha aos atributos de doação do Criador. E isso requer transformar seus desejos de autossatisfação para o desejo de agradar ao Criador. E o Criador fica satisfeito quando você adquire suas qualidades. Quando você adquire essa intenção, a sua vontade de sentir prazer se torna igual ao desejo do Criador de doar. Você traz a si mesmo para um estado de perfeição pela correção, utilização de seu único atributo, a recepção de prazer. Esta é uma mudança de intenção, uma mudança no objetivo de suas ações e não em suas ações propriamente ditas. Alterando a intenção de um desejo envolve três fases. Ó, as fases, ó. As fases, é lindo, hein? Primeiro, evitar o uso do desejo em sua forma original. 2. Isolar a parte do seu desejo de desfrutar apenas desejos que você pode usar a fim de agradar ao Criador. 3. Corrigir a intenção dos desejos dignos e tornar-se parecido com o Criador nesses desejos. Em Cabala, isso é chamado de união com o Criador ou descobrir o Criador. 3. Corrigir a intenção dos desejos dignos e tornar-se parecido com o Criador nesses desejos. Em Cabala, isso é chamado de união com o Criador ou descobrir o Criador. Na espiritualidade, você se afasta da realidade com a qual nasceu. Em vez disso, você começa a conhecer as forças que pintaram o quadro. Você começa a conhecer o artista. Você adquirirá a capacidade para se conectar com as forças que criam a imagem e, em última instância, governar essas forças. Você começa a entender como a realidade é feita. Isso acontece para a sociedade como um todo, bem como para cada indivíduo. Hoje, muitos de nós já concluíram o nível 1 ao 4 e estão agora embarcando para o nível 5, o nível espiritual. Este é um tempo em que as pessoas vão querer saber para que estão vivendo. Nosso próximo capítulo irá explorar pontos-chave na evolução da Cabala e sua congruência com a história da humanidade. Em resumo, existem 5 níveis de desejo: comida e sexo, riqueza, poder, conhecimento e espiritualidade. O único desejo que nos satisfaz é o último. A história é realmente um conto de desejo exacerbado, insaciáveis. Seus atributos negativos alcançarão por levá-lo a conhecer o Criador. O desejo de mais coisas mundanas necessariamente conduz a um maior vazio, porque o nosso verdadeiro desejo inconsciente é conhecer o Criador. Intenção é a força que impulsiona os resultados das ações, o objetivo por trás do ato. Então, é muito importante a intenção, né?
Vai ser que você está fazendo qual a intenção? Cabala, sua história e pessoas importantes. Em Foco, página 49. A realidade evoluiu a partir do pensamento, a matéria, ao homem, Adão e o anjo do segredo de Deus. Abraão, o livro da criação, Moisés e a Torá. Shimon Bar e o livro Zohar. O Ari e a árvore da vida. Bom, vamos continuar. A Cabala não fala sobre a existência física do universo, não fala sobre isso, né? Só isso. Mas o que ela diz sobre a espiritualidade tem uma parte correspondente no mundo físico. Neste capítulo, você aprenderá sobre a história da Kabbalah e as pessoas que contribuíram para sua posição como uma peça-chave no drama Humanidade. Muito lindo isso aqui. Página 50. Do primeiro pensamento ao primeiro homem. A história da Kabbalah corresponde à história da criação. O pensamento da criação fez com que a criação acontecesse. O pensamento da criação é a chamada Rots Zero ou fase zero. A fase zero gerou mais 4 fases, depois geraram o mundo raiz, que ainda é o mundo espiritual, não o mundo físico. Este mundo raiz é chamado de Adam Kadmon, o primeiro homem, e gerou outros 4 mundos chamados Atzilut, Beriá, Yetzirá e Asiá. Estes também são mundos espirituais e não físicos. Abaixo de Asiá havia um ponto negro chamado ponto deste mundo, que se materializou no que você e eu chamamos de universo. Que lindo, hein? Isso aqui é sobre o universo, hein? Sobre os mundos, né? Criação dos mundos. Então, continuando. Dentro de nosso universo há uma galáxia chamada Via Láctea. E nesta galáxia há um pequeno planeta chamado Terra. A evolução da Terra, da lava ardente ao esfriamento marítimo, do aparecimento da montanha ao desmembramento da Terra em continência, continuou por muitos milhões de anos. É o paralelo físico da fase raiz espiritual. Quando a Terra esfriou, começou a vida vegetativa que reinou no mundo durante vários milhões de anos. A vida na Terra continuou a evoluir, até que, em algum ponto, os primeiros animais apareceram. O último animal a evoluir, você adivinhou, foi o homem. Os seres humanos surgiram várias dezenas de milhares de anos atrás. Eles viveram como animais no princípio, se servindo de qualquer alimento que estivesse disponível. Gradualmente, os seres humanos evoluíram e se tornaram a primeira espécie a perguntar sobre a origem de sua própria existência. O nome da primeira pessoa a perguntar de onde ela veio foi Adão. Nossa, hein? É o homem que pergunta, o homem que raciocina, né? Sim, aquele Adão. Esta é a razão pelo qual Adão é considerado pelos cabalistas como sendo a primeira pessoa a chegar na espiritualidade. Olha para você ver, hein? Para descobrir a fonte de sua própria existência. Por isso que o homem que pergunta é um homem diferenciado mesmo. E a de vocês também. Se você olhar para esta curta história da evolução, notará que sempre há 5 fases antes que uma mudança maior ocorra. Os cabalistas descreveram 5 fases, 5 mundos espirituais e 5 estágios no mundo físico. Mas que maravilhoso, hein? Inanimado,
vegetativo, animado, humano e espiritualidade. Muito bonito. Agora vamos falar sobre Adão, página 51. Adão, companheiro de Eva e residente temporário do Jardim do Éden, marca o começo da fase final, olha, a fase final da evolução, a fase espiritual. Em Cabala, Adão é considerado a fase raiz, por isso é chamado de Adam Harishon, o primeiro homem. Adão foi também a primeira pessoa a escrever um livro de Cabala, Ramalash Raziel, o Anjo do Segredo de Deus, um pequeno livro que inclui alguns desenhos e tabelas. Vale mencionar que, apesar dos cabalistas atribuírem este trabalho a Adão, não existe provas escritas que ele é realmente o autor. O nome Ramalar Raziel vem da palavra hebraica malar, que é anjo, Raz, segredo, e El, Deus. Assim, Ramalar Raziel revela a nós os segredos do Criador. A tradição cabalística afirma que Adão escreveu 3 Angel of Good e Secrets há mais de 5.769 anos. Nossa, que lindo, hein? Adão usou alegorias e metáforas para nos contar como ele sentia que vivia em 2 mundos, no terreno e no espiritual. Maravilhoso. Ele sentia a essência superior completamente, mas não conseguia descrever isso de maneira que possamos identificar hoje. Ele alcançou a compreensão através de seus sentimentos e assim a retratou das melhores maneiras que pode. Se você pesquisar o anjo do segredo de Deus, fica evidente que o autor não é um incivilizado, um ignorante caçador de mamutes. Adão foi um cabalista de um grau muito elevado, que descobriu os segredos fundamentais da criação em sua jornada espiritual. Ele estudou o mundo superior, onde as nossas almas vagam antes de sua descida, a terra quando nascemos e onde as almas regressam após a morte. Adão nos diz como estas almas irão se agrupar em uma só alma e construir o que chamamos de homem, do qual somos fragmentos. Você lerá mais sobre como isso funcionará no capítulo 8. Agora vamos estudar sobre Abraão. Maravilhoso, né? Abraão veio 20 gerações após Adão e foi o primeiro a conduzir estudos organizados de Cabala. Ele viu as maravilhas da existência da humanidade e fez perguntas ao Criador. E assim descobriu os mundos superiores. Gente, que coisa mais linda, nossa. Adão passou o conhecimento e o método que ele usou para alcançar aos mundos superiores para as gerações seguintes a ele. Desta forma, a Cabala foi transferida de professor a estudante durante muitos séculos. Cada cabalista acrescentava a sua experiência única e sua personalidade a este corpo de conhecimento acumulado. Abraão vivia na Mesopotâmia, hoje é o Iraque, e como todos os habitantes adoravam o sol, a lua, a pedra e as árvores. Mas um dia ele começou a perguntar como o mundo foi criado, por que tudo gira em torno de nós e qual o significado da vida. Na verdade, devemos haver algum significado para a vida. Pensou um começo, fim, causa de efeito. Deve existir uma força que coloca tudo em movimento. Abraão perguntou-se sobre essas questões e
eventualmente, através da imagem do nosso mundo, sentiu-se e viu o mesmo que Adão, que viveu em dois mundos de uma só vez. Que maravilhoso! O espiritual e o material. Sim, essas são as mesmas perguntas que trouxeram a Kabbalah para o foco da nossa sociedade de hoje. Como os cabalistas que vieram depois dele, Abraão escreveu sobre as suas descobertas, seu livro Sefer Yetzirah, o livro da criação, e o próximo texto importante após Ramalah Raziel. Ao contrário dos longos livros de Cabala, Sefer Yetzirah tem apenas algumas dezenas de páginas. O propósito de Abraão ter escrito esse livro não foi para ensinar como alcançar o mundo superior, mas apenas como marcar algumas das principais leis que ele descobriu sobre o mundo espiritual, como se estivesse fazendo um esboço. Os cabalistas consideram este um livro difícil de estudar corretamente, porque ele foi escrito para pessoas que viveram há milhares de anos atrás. Naqueles dias, as almas das pessoas não eram tão espessas como as de hoje. Eles podiam entender o texto mesmo sendo escrito de forma sucinta. Hoje necessitamos de um texto muito mais detalhado para poder nos relacionar com o conteúdo. É por esta razão que Bahá'u'lláh Rassulán escreveu seus comentários sobre o livro do Zohar e a Árvore da Vida. Mais que lindo, hein? Quando... Tá me ouvindo, Maraísa? Quando Abraão descobriu a espiritualidade, ele imediatamente começou a divulgar o seu conhecimento, e por isso que está escrito que ele se sentava à porta de sua tenda e convidava as pessoas a entrar, e assim ensinava o que ele havia aprendido sobre o espiritual. Desta maneira, esses estudos de Abraão convidava para sua tenda se tornaram os primeiros grupos de estudos da história da Kabbalah.